Hoje eu vou usar a mesma rede que o pessoal fez o ChatGPT, a rede Transformer dentro do Orange Canvas para analisar textos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer com vocês aqui uma coisa bacana, que é o seguinte, eu vou fazer agrupamento de textos, certo? De textos mesmo, por semântica, usando Deep Learning dentro do Orange Canvas. Vai ser bem legal. Eu vou passar uma rede neural, certo? Usando uma rede Transformer dentro do Orange Canvas. É bem legal aí, usar uma BART aqui, um SBART, certo? E o que nós vamos fazer? Eu vou pegar alguns textos, vou fazer a transformação desses textos em embeddings, tá? E a partir desses embeddings eu vou usar o K-means para agrupar, né? Clusterizar esses artigos, né? Esses textos aí. E depois eu vou fazer uma plotagem, né? Desses textos num scatterplot lá. E a partir da seleção no gráfico, a gente vai mostrar uma nuvem de palavras, uma nuvem de tags para cada texto, beleza? Então vamos para o computador, Orange Canvas com Deep Learning com rede Transformers. Vamos lá. Bom, já estamos aqui no computador, vamos começar então, né? Eu tenho aqui um arquivo, eu vou fazer aqui primeiro o seguinte, o meu arquivo de textos, ele está dentro de um CSV, beleza? Eu tenho aqui um CSV, que é esse aqui, ó, artigos completos, beleza? Que eu vou carregar aqui, já carreguei, pode ser o CSV. E antes de qualquer coisa, para poder fazer essa clusterização, né, você precisa adicionar aí um EDOM, certo? Um EDOM aqui que eu vou carregar para você ver, que vai ser exatamente esse aqui, ó, esse Textable, beleza? É ele que eu vou usar, é Textable ou Text, é um dos dois aqui. Bicho, você testa aí, beleza? Instala os dois aí. E vai aparecer aqui o text mine pra gente. Eu acho que é esse text aqui. Esse text aqui, beleza? É isso mesmo. O textable é outra coisa. Então, vai usar esse text aqui no EDOM, você instala, dá OK e ele vai aparecer pra você aqui, ó, embaixo, ó. Do lado esquerdo, tá vendo aqui, ó? Esse text mine, a gente vai usar esses widgets, beleza? Aqui do Orange, pra poder fazer a transformação dos dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou selecionar, vou mostrar aqui os dados, né? Vou mostrar aqui os dados usando esse data table. Ligou aqui e abriu, então tenho esses dados aqui que diz referência de alguns artigos que eu estou lendo, certo? Para um trabalho específico que eu estou fazendo aí. Eu quero selecionar só algumas colunas, porque algumas coisas aqui são códigos, então não me interessa. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em Transform e vou usar o Select Column, certo? Seleção de colunas aqui, liguei o CSV aqui, nesse seleção de colunas. Vou abrir aqui seleção de colunas. Você veja que ele imediatamente já tirou algumas coisas que são identificadores, tipo esses IDs aqui, tá? Mas eu quero tirar outras coisas também. Por exemplo, esse DOI aqui eu não quero que fique aqui. Os autores também não me interessam. Eu vou usar somente esses textos aqui. Text, que é o texto em si do artigo, né? Título, o abstract e as keywords de cada artigo, beleza? Vou usar isso aí para que a minha rede neural enxergue e leia, né? Ela vai ler o artigo para a gente efetivamente, tá? Usando Transformer. Então vamos lá, aqui dentro, ó, agora que eu vou fazer, eu vou transformar aqui, vou aqui para baixo, usar o Text Mine aqui, né? Vou transformar aqui isso num corpus, tá? Vou transformar isso num corpus para a gente poder fazer a transformação em textos que possam ser lidos aí pela rede. Então, se eu abrir no corpus aqui, vai estar o seguinte, as definições, né? Eu vou definir cada variávelzinho pelo título, tá? E eu vou ler, né? Eu vou fazer com que ele leia o texto por todas essas informações aqui. Só lembrando, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vez um data table para vocês verem aqui o que está acontecendo, ó. Que eu tenho agora somente o texto completo, tá? Do artigo, eu tenho o título dele aqui, o abstract dele e as palavras-chave, tá? Dentro desse CSV. Super simples, né, de fazer. Ok, se você quiser ver esses artigos aqui, você pode abrir aqui o Text Viewer. Não, o Corpus Viewer. Clicou aqui no Corpus Viewer, linkou, aí você abre aqui, ó. Agora você vai poder ver o artigo
na íntegra, certo? O texto dele aqui, tá tudo aqui, ó. Legal, né, cara? Então, se você clicar no outro artigo aqui, ó, você vai ver o texto completão aqui, certo? Então, é isso que a nossa rede neural vai ler, tá? Tá todo em inglês, tudo bem, mas você pode fazer em português também, não tem problema nenhum, tá? Então, você veja aí que as informações que ele vai ler é isso aqui. Ok! Próximo passo é pré-processar os dados. Então, eu vou usar aqui esse Pre-Process Text, tá? E eu acho que por padrão eu desabilitei tudo aqui, porque depois eu vou mostrar como a gente pode melhorar o processamento de textos baseado no pré-processamento. Então, quando eu clico 2 vezes, ó, ele me abre aqui, tá? Ele já tem algumas coisas definidas aqui que eu não quero que ele defina. Eu vou definir depois. Então, eu vou desmarcar essas coisinhas aqui, ó. Vou desmarcar essas coisinhas aqui, tá? E vamos ver aqui, papapá. Tira esses stop words aqui e tal. Vou tirar tudo. Beleza? Nós vamos ver depois o efeito que é a utilização do processamento de texto. Vamos em frente, então. Próximo passo é efetivamente usar a rede Transformer, tá? Lembrando que a rede Transformer é a rede que é usada no ChatGPT, beleza? Então vamos usar uma coisa semelhante aqui, que é essa rede Transformer dentro do Orange. Vou usar aqui, então, esse Document Embedding, tá? O Document Embedding, o que é? Ele vai ler um documento, a rede vai efetivamente ler um documento e vai extrair, digamos assim, uma assinatura de cada documento. Um vetor de 384 posições, se eu não me engano. E esse vetor representa todo o texto, beleza? Então, vou ligar aqui, ó. Ele vai dar uma demoradinha para processar. Vou clicar 2 vezes, você pode ver que eu estou usando aqui aqui tem que ligar o Multilingual SBERT, beleza? É isso aí. Então ele vai processar aqui, é uma rede BERT Transformer aqui dentro do Orange. Legal demais, né, cara? Esse aqui é uma novidade, tá? É coisa nova dentro do Orange Canvas. Então ele vai demorar um pouquinho aí, vamos acelerar o vídeo. Muito bem, depois de ter gerado aqui, agora o que nós vamos fazer? Vamos ver, né? Vamos ver esse dado aqui mais uma vez. Vou aqui no Data, criar um Data Table aqui para a gente ver o que foi que ele gerou, ó. Então eu tenho ainda aqui, né? O texto, o título, abstract, as keywords. E agora eu tenho aqui, ó, DIN 1, tá vendo? DIN 2, DIN 3, 4, 5. E se eu rodar lá para o fim, DIN 384. Ou seja, então são 384 informações, né? Ele começa com 1, não começa com 0, então são 384, beleza? Então cada linha dessa aqui, ó, cada vetor desse aqui representa numericamente, tá? E é assim que acontece dentro das redes, né? Neurais. Ele lê o meu artigo aqui, os textos do artigo, e transformou cada artigo nesse vetor, processando pela rede neural, né? Processando e transformou uma assinatura. Essas informações aqui são as chaves da assinatura do texto, tá? Porque a gente chama de embeddings. Embeddings, tá aqui, são os embeddings, tá? Muito bem. Depois de ter esses embeddings, eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui em aprendizado não supervisionado e vou usar aqui, então, agora o K-means, tá? K-means eu já expliquei, tem vídeo no canal sobre o K-means, facilmente aí explicando como é que funciona o K-means. Se eu ampliar um pouquinho que vai ficar legal, né? Vou arrastar um pouquinho lá para cima também, ó. Selecionei tudo e arrasta para cima. Beleza. Então eu vou simplesmente ligar aqui o K-means, vou abrir aqui o K-means para mim, ó. E aí você pode fixar a quantidade de clusters ou você pode fazer com que ele dê uma analisada entre 2 e 8 clusters, tá? Eu gosto de usar essa ferramenta aqui. O que ele vai fazer? Ele vai procurar a quantidade mais... a melhor quantidade de clusters para você, baseada nessa medida de silhouette, tá? A medida de silhouette é uma medida bacana aí que vai usar... eu posso usar também aí a distância de cosseno, eu posso usar aí distância baseada na distância de Manhattan ou distância euclidiana, mas aqui no Orange Canvas a gente vai usar aqui o silhouette. Bora. Agora, ó, depois que eu clusterizei, digamos assim, vou mais uma vez olhar o dado, né? Aqui eu vou colocar aqui Data Table e você vai ver aí que agora eu tenho aqui esses clusters, ó. C1, C2, C2, C3, C3, C2, 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 beleza? Então esses são os textos que eu tenho.
E a partir daqui, o que eu faço? Vou plotar esses dados, né? Vou plotar esses textos, transformar esse texto em um ponto de dados, certo? Você vai ver, ó. Vou visualizar aqui. Na visualização, vou selecionar o Scatter Plot. Clicou aqui, colocou, ligou. Agora, se eu abrir aqui, ó, eu tenho os clusters, certo? Baseado em silhouette de cada dos textos que eu tenho aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu tenho esses textos aqui, esses textos aqui, esses textos aqui, tá? Você veja que esses dois aqui estão separados, tá? Qual é a coisa legal que você pode tirar disso aqui? Porque, veja bem, quando a gente está na leitura de artigos científicos, tá? Normalmente, o que a gente faz? A gente vai numa base de dados, busca aqueles artigos, tá? Que a gente quer ler, e depois a gente sai lendo um por um, beleza? O que eu recomendo a você é o seguinte: antes de você começar a ler o artigo, você pode clusterizar primeiro e ler por cluster. Fica mais legal, né? Fica bem mais legal. E aí, lendo por cluster, esses artigos terão afinidades, digamos assim. Falam mais ou menos a mesma coisa. Beleza? É mais ou menos essa a ideia. E eu vou aqui, vou fechar o seguinte. Vou fechar aqui. Vou alterar aqui o meu embedding para usar esse fast text aqui, ó. Você fala que é em linguagem inglês. Também a gente está fazendo uma transformação usando Deep Learning aqui. E aí, quando eu abro aqui, ó, ele já me traz duas classes, tá? Ele separa em duas classes, já fica assim, melhor. Então eu tenho mais textos aqui, mais textos aqui. Me parece que essa segunda rede neural vai ficar melhor do que a primeira, não é verdade? Então, olha só. Vou abrir aqui de novo. E eu tenho aqui os textos que eu quero ler, beleza? Então você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar mais uma vez aqui, colocar um data table do ladinho aqui. Ligou. E aí quando eu selecionar um dado aqui, ó, quando eu selecionar um ponto, esse ponto vai aparecer aqui no meu data table, beleza? É isso que eu quero mostrar para vocês, que legal, ó. Se eu selecionar todos esses, ele vai me trazer todos os artigos. Aí a partir desse aqui eu posso salvar, certo? Eu posso salvar esse artigo e ler. Não fica mais legal, né? Você lê por grupos, porque eles falam mais ou menos a mesma coisa. O que acontece? A rede neural leu todos esses artigos, tá? E aí a partir daí ele criou grupos para você, separou. E aí você agora lê, tá? Então aqui já é outro grupo, ó, tá? Já é outro grupo. Eles falam mais ou menos a mesma coisa. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou ligar nesse scatterplot aqui uma nuvem de palavras, tá? Uma nuvem de palavras aqui, ó. E vou ligar aqui através da nuvem de palavras, vou ligar para cá. De forma que quando eu selecionar... Cadê a nuvem de palavras? Está aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, está muito grande. A nuvem de palavras está aqui, de forma que quando eu selecionar esses textos, tá? Selecionar o texto, ele me mostra a nuvem de palavras desses textos. Tá? Tem muita palavra aí. Aí agora nós vamos voltar para o pré-processamento de dados. Por quê? Porque tem algumas palavras aqui que não faz muito sentido, tipo be, o, né? Que no caso pode ser zero, tipo a, que é... né, em inglês significa uma, né? Of, tá? Essas palavras aqui, ó, to, são muito repetidas, né? Ela não representa muito bem o que está sendo dito, porque todo artigo vai ter essas palavras aí. Então, no pré-processamento, a gente vai começar a tirar esses dados, beleza? Então, eu vou fechar aqui, vou deixar somente aqui, ó, o Word Cloud aberto, tá? Então, eu vou abrir no pré-processamento de dados e deixar o Word Cloud também aberto. Agora, a gente vai começar a pré-processar, ó. Primeira coisa, pode ser palavras maiúsculas, minúsculas, que ele diferencia uma coisa da outra. Então, eu vou transformar tudo em minúscula, tá? Transformando tudo em minúscula, agora eu vou tirar... Se houver algum tipo de URL, alguma coisa assim, vou tirar. Então, alguma coisa de código HTML também eu tiro. Se for uma palavra em português, é legal você tirar os acentos, tá? Também, tá? Mas no caso do inglês aqui não vai fazer muita diferença não, beleza? Essa tokenização aqui eu vou deixar por essa expressão regular mesmo, tá? Ok. Essa normalização aqui, ele pega palavras e traz palavras para o verbo comum. Por exemplo, do, done, né? A gente vai transformar no verbo inicial, assim, no verbo primário, certo?
Então, o que acontece? Ele faz isso para simplificar, né? Os que tiverem, por exemplo, um verbo está no passado, certo? Ele vai transformar para o presente e fica mais fácil de entender, beleza? É isso aí. Então, o próximo passo aqui é ligar alguns stop words, tá? Aqui está em alemão. Vamos colocar aqui stop words em inglês. Você veja que dá para usar também stop words aqui em português, tá? E eu vou ligar aqui as stop words. E aqui, ó, é legal que você pode criar o seu próprio arquivo de texto de stop words, tá? Se eu não me engano, cadê meu arquivo de texto de stop words? Tá aqui, ó. Se eu tentar ligar aqui, você pode criar um TXT, beleza? Deixa eu tentar achar esse troço aqui. Aqui, ó. Ah, tá aqui ele. Veja, aí eu tirei uma série de palavras, tá? Que nesse caso aqui, elas se repetem no meu artigo, mas que não são interessantes, né? Por exemplo, aqui, ó. By, but, né? Cause, certo? Então, palavras que, ó, são muito comuns, a gente vai tirando. Did, do, does, né? Done, certo? E vai tirando tudo isso aí. Então, stop word serve para isso. Ok? Uma outra coisa que eu vou fazer é tirar letras, ó, números, essas barras e comercial. Então, eu marco essa opção aqui que ele remove, tá? Vou trabalhar também com as palavras mais frequentes, né? Ele está processando aqui ainda. Então, já vai melhorando aqui. Se eu selecionar, ó, vamos ver o que acontece. Olha só, as palavras ficaram mais interessantes, né? Então, eu posso aqui, no pré-processamento, eu coloquei as 20 mais, né? Eu posso colocar aqui as 50 mais, ó. E aí, quando vier as 50 mais, ele vai processar mais uma vez. Abre mais uma vez aqui, seleciono. E aí, ele traz as palavras, as 50 mais, beleza? Então, isso aqui simplifica demais para a gente poder entender, né, o nosso corpus de artigos e textos que a gente está querendo ler. Beleza? Fica muito mais interessante e que você pode usar isso na sua pesquisa, certo? Ou quando você vai ler algum outro tipo de artigo, né? Ou algumas informações em texto que você queira agrupar. Beleza? Olha, usamos aqui Rede Transformer, né? Rede Transformer dentro do Orange, que é assim, hoje, né? Digamos assim, a Rede Transformer é com certeza o estado da arte, né? Da inteligência artificial, do machine learning, para processamento de texto, que é o Transformer é a mesma base que se usa ali no chat GPT, tá? E aqui a gente está usando também uma rede Transformer dentro do Orange. Legal, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.